anterior você aprendeu como funciona o motor elétrico. Hoje você vai entender como funciona uma usina hidrelétrica, como você pode fabricar alguma coisa para acender uma lâmpada. Vamos retomar alguns conhecimentos prévios e depois a gente vai adquirir mais um para entender isso aqui, ok? Você se lembra desse experimento? Aqui é uma bobina, ou seja, um fio comprido de várias voltas. Eu estou ligando cada ponta desse fio nas extremidades das pilhas. Aí tem uma chavinha que liga e desliga. Ligou, eu coloquei só um LED em série só para dizer que está passando corrente elétrica, para eu saber que as pilhas têm energia. Bom, mas aqui eu tenho uma agulha no centro, tá? Essa agulha está apontando para cá. O polo norte dela está pintado de vermelho. Eu vou passar a corrente e você vai ver o que acontece. Percebeu? Vamos ver mais de perto. Passando corrente. Cortei a corrente. Passando corrente novamente. Então vamos relembrar um pouquinho. A gente tinha um fio e quando esse fio era percorrido por uma corrente positiva, ele gerava ao redor dele um campo magnético circular. Essas linhas de campo nós já estudamos, então a gente já sabe disso, que corrente elétrica gera um campo magnético ao redor dele. Depois disso, o que nós fizemos? Nós vamos pegar um fio longo e vamos curvar ele. Esse fio longo curvado fica dessa forma aqui, ó. Então aqui você tem a forma circular. Se você passar uma corrente elétrica aqui, ela dá a volta. E o que nós aprendemos também? Ela produz um campo magnético ao redor de um fio. Mas quando você curva esse fio, esse campo magnético, ele continua dando voltinhas aqui. Passa por trás e vem para cá. Então o que o Faraday queria saber? Se o ímã ficar aqui parado, existe um campo magnético passando pela espira. A pergunta é, o campo magnético ele gera corrente aqui? Porque a gente sabe que a corrente elétrica gera um campo magnético. Na experiência dele, ele percebeu que se estiver parado não gera nada. Mas quando ele se afastou, aí apareceu uma corrente. Quando ele aproxima, aparece uma corrente. O que está variando aqui no interior? É o fluxo do campo magnético. Vamos dar uma olhada nele. Eu tenho limalhas de ferro aqui. E agora eu vou colocar o ímã bem aqui. Ó. O que acontece? Aqui representa o campo magnético. Ó. Se eu vou aproximando, vai passando mais linhas aqui dentro. Se eu vou afastando, as linhas vão ficando por aqui mesmo. Então é assim que eu vario o fluxo do campo magnético. Então olha só, eu tenho um ímã bem aqui e aqui eu tenho uma espira. Uma espira é um anel. E aqui eu desenho algumas linhas do campo magnético. O que o Faraday percebeu é que se o ímã estiver em repouso, ou seja, parado, e a espira também, então assim, esse fluxo aqui, essas linhas de campo, não vai variar. Bom, como que eu faço para aumentar essas linhas aqui? Eu tenho que trazer o ímã próximo da espira, ou eu levo a espira em direção ao ímã. Aí vai passar essas linhas aqui dentro também dele. Então, vamos fazer um segundo desenho aqui embaixo para você entender isso. Olha quantas linhas agora você vê saindo em relação ao desenho anterior. Então, eu estou variando o fluxo. Então, isso aqui tem uma velocidade V. Tem uma velocidade. Nesse momento está surgindo uma corrente elétrica nessa espira aqui. Eu ainda não sei se era sentido horário ou anti-horário, tá? Mas eu sei que tem uma corrente elétrica aqui. Então o Faraday só descobriu isso aí, ele sabia que tinha uma corrente, mas ele não sabia por que ela ia num sentido ou no outro sentido. Ele não sabia o motivo disso aí, mas ele já sabia que induzia corrente elétrica, ok? E na verdade depois vai ter um cara chamado Lenz, vai ter um russo chamado Lenz, e ele vai explicar o porquê essa corrente ora está num sentido horário, ora está num sentido anti-horário. Mas com essa ideia aqui, já é possível, então, a gente fabricar energia elétrica, tá? Então, no caso aqui, se você está aproximando o ímã, a corrente elétrica, ela está indo para cá e vindo nesse sentido, ó, quando você está aproximando. Se você afastar esse ímã aqui,
essa corrente elétrica ela inverte o sentido. Então o que acontece se você ficar aproximando e afastando bem rápido isso? Você tem a corrente alternada aqui. É isso que a gente vai fazer no nosso motor elétrico. Vamos entender ele agora de perto. Como que esse motor é montado? Então, como eu peguei 2 pedaços de ímã, sabe aqueles ímãs de alto-falante? Quebrei 2 pedaços, aí eu colei com cola quente, olha. Um aqui e o outro aqui. De forma que o polo de um atrai o polo do outro. Então eles estão se atraindo. Então coloquei cola quente aí e prendi eles no cano de PVC, que no caso é um eixo, tá? Eu furei a madeira aqui na mesma medida, fiz um furo aí na madeira, passei o cano e do lado de dentro, aqui tá a parte da garrafa da Coca-Cola. Então, como ela já vem meio riscada, eu peguei e fiz uma hélice, ó. Eu cortei vários pedacinhos, aí eu furei com agulha quente alguns pontos e coloquei uma linha de anzol aqui para ele ficar mais firme quando a água bate. A água ela vai sair daqui, é um bico de caneta Bic mesmo, que eu coloquei numa mangueirinha de pedreiro, tá vendo? Por que eu fiz isso? Porque aí o jato ele fica bem forte, eu afunilo a ponta e aí ele bate bem forte e vai girar isso aqui mais rápido, ok? E aqui é para escapar água, é só detalhinho bobo, tá? E aqui o que eu fiz? Eu peguei um pedacinho de chapa de ferro e aí eu fiz ele no formato da letra U. Peguei uns 30 metros de fio de cobre bem fininho, que é esse aqui no caso. E aí eu dei várias voltas e depois passei só uma fita, um durex aqui para proteger ele, se a gente acabar quebrando. Agora eu coloquei uma ponta na extremidade de uma lâmpada e a outra pontinha na outra extremidade. Então como funciona isso aqui? É assim, olha, o ímã, como ele tem o polo norte aqui e polo sul aqui, quando você vira ele, você inverte os polos, ó. O que acontece com aquelas linhas do campo magnético? Elas vão ser atraídas pelo metal e vão ficar presas dentro dele, vai dar a volta aqui, ó, e aqui ela volta para outro polo, tá? Então isso aqui é polo norte, tá? Essas linhas vão para cá e sai por aqui e chega no outro polo. Então, em vez do campo ir pelo espaço, ele vai por dentro do metal. Vamos olhar por esse lado. Se o campo magnético está invertendo toda hora aqui o sentido, aqui dentro, o fluxo está invertendo. Dentro do que? Dessa espira aqui. Então, por isso que você está induzindo corrente elétrica. Lembra que nós vimos que a variação do fluxo magnético aqui dentro, ela induz corrente elétrica? Ou seja, se o fluxo magnético está aumentando ou diminuindo, então está tendo corrente elétrica aqui. É isso que está acontecendo. Então é assim que a gente faz o motor elétrico. Então é assim que você produz energia elétrica. E qualquer tipo de produção de usina elétrica é baseada nesse princípio aqui. Se for aquelas pás imensas, a energia eólica, o que você está fazendo é isso, ó. Você está usando vento para gerar essa pá. Mas aqui é a mesma coisa. Ah, e se for usina produzido por ondas? Mesma coisa. Você tem que encher você espera a onda vir, a maré alta, por exemplo, ela vem, ela enche um tanque grande, depois ela vai escoando e vai gerar uma hélice novamente. E a usina nuclear? Mesma coisa. Só que a usina nuclear, você faz assim, você vai produzir vapor d'água. Tá? Esse vapor ele vai girar muito forte aqui e vai produzir energia elétrica. Então, toda forma de produzir energia elétrica é baseada nesse princípio aqui. Vamos ao compressor para ligar essa usina, que no caso agora vai ser eólica, não hidrelétrica, porque ela vai ser movida a vento. Então, vamos ligar. Agora eu vou transformar ela numa hidrelétrica. Está ligado.
muita água, girando a turbina. Aqui o motor. E a lâmpada está acesa? Tá acesa, mas olha, muito fraquinho. Precisava de mais pressão de água para poder girar a turbina com mais força, para você ter mais energia cinética sendo transformada em energia elétrica. Vamos ver a quantidade de água que estava sendo jogado fora para poder gerar aquele pouquinho só de luz, aquele pouquinho de eletricidade. Tá vendo, mais? Então estava mais ou menos com essa pressão aí, ó. Tem que cair essa quantidade de água para acender só um pouquinho o filamento. Utilizando esse tipo de lanterna aqui, ó, já tem uma bobina aqui dentro. Tem um ímã. Quando eu passo esse ímã aqui por dentro, ó, a gente vê o que? Que um LED se acende. Se eu passar rápido, ó, você percebe que ele está começando a brilhar, tá? Então estou variando o fluxo toda hora. Então esse tipo de lanterna aqui, a gente vai produzir corrente elétrica e vamos armazenar umas baterias aqui. E aí depois essa luz, ela acenderia por aqui. Então você tem que fazer o movimento várias vezes. Isso faz com que vá carregando as baterias aqui dentro, olha. Então tá aqui, ó. Esse é o sistema interno dele, tá? A gente percebe aqui, ó. Tem um ímã, tá? Aqui eu tenho uma bobina e eu vou variar o fluxo como? Passando por dentro dele, ó, já varia, tá? E aí tem duas baterias aqui que vão ser carregadas durante esse processo. Então é assim que a gente produz eletricidade de forma mecânica. Isso aqui não é um eletroímã, tem que ser um ímã mesmo, é artificial, mas é um ímã. Agora a gente vai ver também como faz isso usando um eletroímã. Bom, esse aqui é um eletroímã. Isso aqui é um monte de chapinha cortada formando a letra U. Então tem duas bobinas aqui, ó. Eu passo eletricidade por elas, eu induzo um campo magnético dentro desse U, ele passa por aqui e fica voltando. Só que ele faz isso aqui. Só que ele vai para um lado e vai para o outro. Bom, então, como eu disse para vocês, eu tenho um eletroímã aqui. Por que ele é um eletroímã? Porque eu passo corrente elétrica nessa bobina aqui, ela induz um campo magnético que fica alternando os polos aqui. E aqui eu tenho uma espira que ela está conectada numa lâmpada de 12 volts. Se eu colocar essa espira bem aqui, ó, o campo magnético vai ficar variando bem aqui. Se tem variação do fluxo, vai induzir corrente elétrica e a lâmpada vai acender. Eu vou fechar a janela para a gente ver esse efeito melhor. Agora eu vou segurar aqui no alto e vou ligar. Ó, acendeu a lâmpada já. Se eu aproximar mais, ó, ela acende mais. Ó, tá vendo? Não variou o fluxo, diminuiu o fluxo. Então você percebeu que conforme eu afastava, o fluxo ele vai diminuindo também a intensidade, tá? E a lâmpada, assim, a potência do fluxo vai diminuindo. E aí a lâmpada clareava menos. Se eu deixasse assim, o que vai acontecer? Você tem um fluxo variando máximo aqui. E aí ela acende muito forte, porque a corrente elétrica induzida é muito grande. Então essa é a lei de Faraday. O Lenz ele vai dar uma explicação por que a corrente ela é num sentido horário ou anti-horário. Mas, para a gente entender como você gera energia elétrica, vamos dispensar a lei de Lenz por enquanto.